Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. Hoje é dia 5 de outubro de 2023. A gente tá por aqui para trazer muita informação do esporte e de futebol para você que tá ligado sempre com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Pois é, muita informação para você que tá ligado com a gente, entre elas, Libertadores da América. O Flusão vence o Internacional no Beira-Rio de virada e é o primeiro finalista da Libertadores da América 2023. É o Cano, rapaz, o Cano e o John Kennedy foram os responsáveis aí pela virada do Fluminense contra o Internacional no Beira-Rio. Inter que perdeu um caminhão de gols e sofreu as consequências no final da partida, né? Já a gente fala muito desse confronto do lado tricolor, o lado feliz do tricolor e o lado triste também, do lado triste do Internacional. A gente vai contar já pra você. Liga dos Campeões da Europa, a gente conta já. Mas antes da gente falar da Liga dos Campeões da Europa, ainda falando de Libertadores da América, hoje tem Palmeiras e Boca. Daí sai o adversário do Fluminense pra disputa da Libertadores da América de 2023. Quem passa hoje? Quem será o adversário do Fluminense? Palmeiras? Boca? Já a gente traz informações das duas equipes. Tomara que seja o Palmeiras, tanto que eu vim de verde hoje, né? Já para dar uma impulsionada aí, uma ajudada no Palmeiras, para que o Verdão possa chegar até a decisão da Libertadores da América. Falaremos também sobre Liga dos Campeões da Europa. O PSG, meu amigo, foi atropelado. Já a gente conta o atropelo do Newcastle. Pra cima, né? Pra cima do PSG aí do Mbappé, rapaz. Até rimou, né? PSG do Mbappé. Já a gente traz informações do fechamento aí da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa para você. Falaremos também sobre a Copa Sul-Americana. O Fortaleza já conhece, já sabe quem vai ser o seu adversário na decisão da Copa Sul-Americana, né, rapaz? Já a gente conta os detalhes para você que tá ligado com a gente. A gente conta para você também sobre o Corinthians que chega a 20 campeonatos sem título e vive o pior jejum em 35 anos. Falaremos do Vasco da Gama que ignora a Fla-Flu e requer direito ao governo, né? 2 jogos no Maracanã após término de TPU. Ainda teremos nesta edição desse nosso vídeo, por possível dano ao consumidor, Justiça suspende captação de valores para fundo do Forte Futebol. Traremos mais informação para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista, que vamos falar de vôlei também, né? O Brasil acabou vacilando contra a Alemanha, se complicou na competição, venceu ontem, né? E contou ainda com a vitória da Alemanha sobre a Itália e volta, né? O Brasil volta a depender só de si para ir a Paris no vôlei. Traremos mais para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista sobre o Botafogo. Após saída de Bruno Lage, Lúcio Flávio assume primeiro treino do Botafogo ao lado de Joel Carli. É o Fogão, né, rapaz, que mandou aí o Bruno Lage embora e agora tá com o Lúcio Flávio aí no seu comando. Copa do Mundo 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos, com abertura no Uruguai. Já eu conto essa situação para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Então segura um pouquinho aí que tem 2 recados para você. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você. O outro de porções e bolos da Linde. E a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente volta com muita informação para você. Então dá só um tempinho, é 1 minutinho só. E a gente volta com todos esses assuntos para você nesse dia 5 de outubro de 2023. Segura aí.
beleza? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te agradeço, já te peço para você deixar aí o seu like, mais conhecido como curtida, porque ajuda a gente demais, demais, gente. Ó, quanto mais tiver curtida nesse nosso vídeo, né, ou nos nossos vídeos, o YouTube entende que mais pessoas e mais pessoas precisam assistir aqui as nossas notícias, as nossas informações, seja de futebol, seja aí do nosso cotidiano de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Por isso a gente está sempre fazendo esses pedidos para vocês aqui, curtir, né? Também comentar aqui no vídeo, compartilhar aí com seus amigos, os seus grupos, das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. E claro, se você não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar lá o sininho de notificações em todas, para que você consiga aí, né, receber, você possa receber e vai receber o aviso aí do YouTube, né, te avisando que tem vídeo novo aqui no canal. Toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ser avisado aí. Basta você ir lá no sininho de notificações, toca nele, vai aparecer as opções, você toca em todas, marca todas lá, toca ou, né, dependendo como você vai estar assistindo a gente aí, toca ou então você clica em todas, belezinha? Dito isso, vamos de notícia, vamos de informação, vamos começar falando do Corinthians, porque o Corinthians chega a 20 campeonatos sem título e 20 campeonatos sem título e vive aí o pior jejum em 35 anos. O atual jejum de títulos do Corinthians é o pior do último terço da história do clube, com a eliminação diante aí do Fortaleza na Copa Sul-Americana. O alvinegro vai completar 4 temporadas sem ganhar um troféu, algo que havia acontecido pela última vez ainda nos anos 80. A última vez que o Corinthians passou tantas temporadas sem ganhar nada foi entre 1983 e 88. Foram 2 estaduais, o primeiro vencido nos tempos da democracia corintiana, com Casagrande, Sócrates e companhia. O segundo, já com Ronaldo Giovanelli, Wilson Mano e Viola. Do ano seguinte em diante, o Corinthians ficou mal acostumado. Foram 27 troféus importantes em 34 anos, com média de quase 1 por ano. Rapaz, o último título do Timão foi o Paulista de 2019, conquistado em 21 de abril daquele ano. De lá para cá, o Corinthians disputou 20 torneios, sem vencer nenhum. Só neste ano, são 5 competições, incluindo o Brasileirão. Afinal, a liderança está a esta altura, né? Já é inalcançável, ou seja, não dá mais para o Corinthians alcançar o Botafogo, né? A próxima oportunidade de ser campeão está no Paulistão do ano que vem. O estadual ainda não tem datas definidas, mas deve ter as finais marcadas novamente para abril. Neste cenário, o jejum corintiano completará 5 temporadas. Se considerado o período ocorrido entre as datas e não o número aí de temporadas zeradas, este se torna o maior jejum do Corinthians desde aquele, né, que caiu em 1977. Aquele título de 2019 coroou um tricampeonato estadual sob o comando de Fábio Carille. Desde então, 7 títulos, né, rapaz? O Corinthians aí teve 7 técnicos, na verdade, passaram pelo clube e não ganharam nada, sem contar aí os interinos: Thiago Nunes, Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo foram os técnicos que passaram aí no comando técnico do Timão. O 8º é Mano Menezes. A atual seca de títulos é a 5ª mais longa de toda a história do Corinthians, considerando apenas os troféus mais cobiçados. A maior durou 23 anos entre 1954 e 1977. Uma outra foi
de 1941 a 51, e duas anteriores foram de 1930 a 37 e 1916 a 1922. A derrota para o Fortaleza impôs ao Corinthians a quarta eliminação em 2023. No Paulista, foi superado pelo Ituano. Depois, caiu na fase de grupos da Libertadores e perdeu um clássico contra o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Resta agora o Campeonato Brasileiro e a missão é se afastar da zona do rebaixamento. O Corinthians é o 13º colocado, 4 pontos acima dos 4 últimos. O próximo jogo é às 21 horas no horário de Brasília, de sábado, contra o Flamengo, na Neoquímica Arena. Gente, o Duílio, eu li aqui ontem o pronunciamento do Duílio, né? Que ele disse que fez um trabalho péssimo, errou muito. O Corinthians vem errando muito nos últimos anos, né? Como o próprio Duílio diz, você fazendo as coisas tudo certo ou tudo certa, já é difícil de ganhar. Você errando muito, gente, 8 técnicos. Nesse período o Corinthians teve 8. Esse ano o Corinthians teve... 5 técnicos esse ano o Corinthians teve. Sem contar os interinos que ficaram quando os mesmos foram demitidos. 5 técnicos o Corinthians teve. Não tem jeito, né, de um time desse dar certo, fazer uma boa temporada, gente. Não tem como. A esperança do corintiano, pelo menos os que eu converso, os que eu tenho um contato aí, né, é que o novo presidente entre com uma nova mentalidade e consiga dar um jeito, ou pelo menos diminuir as dívidas do Corinthians. Como eu perguntei aqui ontem, eu vou perguntar de novo. Para você diminuir dívidas, você tem que ter. Você, assim, ou você faz um time modesto, né? E faz uma coletiva, fala assim, ó, o próximo presidente que assumir, nós vamos, temporada 2024, nós vamos fazer um time modesto, vamos correr o risco de não ganhar títulos, mas em 2 ou 3 anos nós vamos pagar pelo menos mais de 50% da nossa dívida e vamos dar uma respirada. Ou então, existem outras 2 opções. Você ir ao mercado, atrás de um patrocinador, porque a marca do Corinthians é muito forte, atrás de um patrocinador semelhante à Crefisa faz no Palmeiras, que é difícil encontrar um patrocinador nessa magnitude, ou virar SAF. Existem essas 3 opções. Montar um time, né, sem medalhões, sem salários absurdos de jogadores, ir atrás de um patrocinador que possa pagar essas dívidas ou começar a pagar essas dívidas, e você faz um contrato com esse patrocinador, sei lá, 5, 4 temporadas, não sei, aí com a presidência, né, quem que vai assumir a presidência, ou você virar SAF. São as 3 opções do Corinthians, que eu de fora enxergo. Vamos aguardar para ver. Mas um time do tamanho do Corinthians, do tamanho do Vasco, né, do tamanho do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético, não pode ficar tanto tempo sem ganhar título, gente. Não pode. Sinceramente não pode. Porque tem um torcedor que apoia, um torcedor que compra a briga, né, tá engajado em todas as ações do time. Então não dá, né, gente? É muita falta de respeito e falta de responsabilidade. Por isso que eu sou a favor de quem assumiu o clube, caso presidente, diretor de futebol, executivo, todo mundo da direção do clube seja contratado, ganhe um salário para isso, seja pago por isso, não um salário mínimo não, que ganhe, né? Seja remunerado, achei a palavra, seja remunerado para exercer as funções no clube. Por quê? Porque assim sendo, se algum rombo acontecer,
essa pessoa vai ser responsabilizada. Agora, o cara tá lá como um presidente, né? A gente sabe que, pelo menos na teoria, presidente de um clube de futebol hoje que não tenha a sua direção profissionalizada, ele não recebe nada, pelo menos teoricamente não recebe nada por isso. Mas a gente sabe que recebe alguma coisa ali, né, gente? Ninguém briga tanto para assumir uma presidência de um clube sem ganhar nada. Cá pra nós, sinceramente. Lógico que recebe, né? Só que não tem as responsabilidades como deveria. Por exemplo, o Duílio, tudo bem, é plausível o que ele veio, falou, admitiu, mas todos esses erros que ele cometeu custou muita grana pro Corinthians. Ele vai tirar do bolso dele e toma aqui, Corinthians, isso foi minha culpa, então toma aqui. Ele vai fazer isso? Não vai. O rombo, o aumento da dívida do Corinthians, ele não vai pegar o dinheiro dele e dar para, né, para suprir aí para os 3 anos que ele passou, que ele fracassou no Corinthians, ele não vai cobrir com o dinheiro dele. E se você monta uma direção profissional, você é responsável. Se houver depois de 3 anos, ou se houver durante a sua estadia, né, na presidência, na direção do futebol do time, se houver um rombo, se houver um gasto desnecessário, você vai pagar do seu bolso. É isso. Entendeu? É isso. Então é isso, né, gente? É isso. Vamos então de mais informação para você que está ligado com a gente. Vasco ignora Fla-Flu e requer direito ao governo 2 jogos no Maracanã, após término de TPU. O Vasco enviou ofício ao governo do estado do Rio de Janeiro com pedido de novas duas partidas para jogar no Maracanã. Os jogos são das rodadas 32 e 36, no clássico contra o Botafogo e na partida contra o Corinthians, respectivamente. A diretoria vascaína ignorou os atuais gestores do estádio, a dupla Flamengo e Fluminense, contando que os dois jogos já serão fora do prazo do atual termo de permissão de uso aos rivais cariocas. O atual termo de permissão de uso, TPU, de Flamengo e Fluminense termina dia 23 deste mês. O termo de permissão onerosa de uso aí de bem público é a forma como o governo do estado do Rio de Janeiro concedeu a gestão do Maracanã desde o rompimento com o antigo consórcio Odebrecht em abril de 2019, ainda no governo de Wilson Witzel. Os jogos do Vasco ainda não têm data, mas há partidas previstas para o Rio de Janeiro nestas rodadas desejadas pelos vascaínos. Na rodada 32, quando Vasco e Botafogo jogam, o Fluminense recebe o São Paulo no fim de semana de 3 e 4 de novembro. Mas a final da Libertadores, dia 4, vai provocar alterações. Na rodada 36, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no fim de semana de 24 e 25 de novembro. O Vasco tem mando de campo contra o Corinthians. O clube de São Januário elenca questões econômicas de faturamento restrito no seu estádio para melhor atendimento de sócios torcedores e ainda se apoia em determinação da Polícia Militar de não realização de clássicos no seu estádio e de restrição de torcida visitante 5% em jogos contra o Corinthians, o que consta na última vistoria da PM de maio para funcionamento de São Januário, ainda antes de todo o imbróglio que fechou o estádio por 3 meses. Além disso, usa exemplo de 2 eventos marcados para o Maracanã, que foram negociados diretamente com o governo. O show do astro inglês Paul McCartney, no dia 16 de dezembro, e da estrela brasileira Ivete Sangalo, 4 dias depois. O GE procurou o governo para saber como vai proceder sobre o assunto, mas o caso ainda está
sob análise. O consórcio da dupla Fla-Flu ainda não tinha sido informado sobre a intenção vascaína. O governo já se prepara para a renovação do TPU, o que promete gerar novas disputas jurídicas e envolver também o TCE-RJ, que recomendou o chamamento público. Flamengo e Fluminense dividem a gestão do estádio desde 2019. Na ocasião, o governo lançou o chamamento público no dia 1º de abril e anunciou os administradores. Somente Fla e Flu concorreram no dia 5 de abril. Pois é, rapaz, como o jornal O Globo publicou na última terça-feira, o Vasco também comunicou ao governo, através de ofício, à Casa Civil, que deseja participar do chamamento público para administrar o estádio por 180 dias, prazo do TPU. Discórdia no TCE. A última renovação de TPU, concedida pelo governo, a nona praticada aí desde abril de 2019 sem concorrência pública, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recomendou que qualquer novo acordo firmado entre o governo antes de terminar o processo licitatório deveria ser realizado apenas com chamamento público, ou seja, com concorrência, o que interessa ao Vasco da Gama. A eventual possibilidade de celebração de prorrogação do termo de permissão de uso atualmente em vigor deve ser considerada medida excepcional, restringindo-se a um eventual próximo instrumento, caso não haja tempo hábil para adoção de providências alternativas vocacionadas à realização de procedimento de seleção simplificada ou simplificado, né? Com observância dos princípios da publicidade e impessoalidade. Caso o Estado do Rio de Janeiro, no exercício de suas atividades de planejamento e gerenciamento, verifique que não haverá tempo hábil para a adequada realização dos ajustes propostos ao edital de concorrência pública número 002/2022, com a sua consequente republicação em bom tempo, ou seja, antes do fim do prazo de vigência de eventual novo termo de permissão de uso, caso opte por sua celebração, deverá o gestor adotar as providências cabíveis para que os futuros instrumentos permissivos de utilização do complexo do Maracanã sejam precedidos de chamamento público ou outro procedimento congênere que assegure a impessoalidade dos participantes. No voto de liberação do processo licitatório em agosto, a conselheira e relatora do caso, a Mariana Willeman, reforçou esse entendimento, mas ouviu voz dissonante do conselheiro Márcio Pacheco, que suspendeu o processo licitatório às vésperas das entregas de propostas em outubro de 2022. O que me preocupa é que o TPU está em vias de vencer. Por isso, faço consignar no meu voto, ainda que com cláusula resolutiva, a importância de que esse termo, no caso o TPU, a essa sessão temporária a Fla e Flu só seja extinto uma vez que a concessão comece a avançar, como é o caso de hoje aqui. Diz Pacheco, justificando que a interrupção poderia prejudicar o calendário esportivo do maior equipamento do país. É muita puxação disso aí que você pensou mesmo, rapaz, que não tem outra justificativa não, né? Mas vamos para frente, tá chegando mais informação para você. Outro imbróglio danado, assim como acontece no Maracanã, tá acontecendo aí para a Forte Liga, né, rapaz? Por possível dano ao consumidor, Justiça suspende captação de valores para fundo do Forte Futebol. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a captação de recursos por um fundo de investimentos criados pelo
XP e pela Life Capital Partners. Investidores do Forte Futebol, um dos dois grupos aí que pretendem formar uma liga de clubes para organizar o Campeonato Brasileiro. O fundo pretendia captar 800 milhões de reais para distribuir aos 26 clubes que fazem parte aí do Forte Futebol. A suspensão ocorre por possível dano ao consumidor, gerado pelo uso indevido dos escudos dos clubes da Libra, movimento que se opõe ao futebol, ao futebol, no material publicitário do fundo. O juiz Paulo Assede Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou a suspensão da captação dos valores e estipulou multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo GE. A ação foi movida pela Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para quem o uso dos escudos dos clubes que formam a liga significa estratégia de propaganda com conteúdo inverídico e distorcido, configurando propaganda enganosa. Pois é, o juiz Assede Stefan escreveu que a publicação dos escudos dos times da Libra no material do Forte Futebol pode induzir os contratantes a acreditar que todos os times participam da Liga Forte Futebol Brasil e, portanto, estarão inseridos na negociação anunciada como o objeto aí, na verdade, principal do tal fundo. A captação de recursos está suspensa até que o material publicitário seja refeito. Procuradas, XP e LCP não responderam até a publicação desta nota do GE. Brincadeira não, né, rapaz? Como é que você publica um negócio, coloca lá o escudo de todos os clubes, sendo que nem todos os clubes fechou com a... Como é que é o nome aqui, rapaz? Deixa eu até buscar aqui de novo, com o Fundo Forte Futebol. Porque tem dois fundos aí que querem comandar o Campeonato Brasileiro. E aí, nem todos os clubes, é por isso, e eu concordo. É uma propaganda realmente enganosa. Pense aí, eu sou um investidor, quero investir nesse projeto. Só que o cara coloca lá um dos fundos de investimentos que quer assumir o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, coloca lá todos os clubes. Como se todos eles tivessem aceitado a proposta desse fundo do Forte Futebol. Quando não é assim. Estão divididos. Alguns clubes aceitaram, outros não. E esse fundo acabou colocando o escudo de todo mundo. Quem fechou com ele e quem não fechou. Então desse jeito não dá, né, gente? Desse jeito realmente não tem como. Aí realmente se faz ver aí que é uma afronta ao consumidor, Realmente é uma afronta ao consumidor. E enganando, possível patrocinador aí, rapaz? Alemanha vence Itália e Brasil volta a depender de si para ir a Paris no vôlei. A Alemanha segue ignorando qualquer favoritismo no pré-olímpico masculino de vôlei no Rio de Janeiro. Na tarde da última quarta-feira, menos de um dia após vencer o Brasil, bateu a Itália em duelo de líderes do Grupo A no Maracanãzinho. O novo triunfo, porém, é uma boa notícia para os donos da casa. Em 3-1, parciais de 26-24, perdeu a segunda de 18-25, ganhou a terceira de 25-20 e 25-23. Devolveu à seleção brasileira a autonomia na busca por uma vaga nos Jogos de Paris. Pois é, com a vitória, a Alemanha reina invicta e soberana no Grupo A, com 12 pontos. A Itália, que ainda não havia perdido, cai aí pela primeira vez no pré-olímpico, assim, para ficar com uma das duas vagas em disputa aí para as Olimpíadas do ano que vem. O Brasil, em quarto, terá de vencer todos os seus próximos 4 jogos. O primeiro, contra a Ucrânia, nesta quarta-feira, ou seja, ontem venceu,
às 20h30. Depois, contra Cuba, Irã e a própria Itália no domingo, em duelo com a cara de final no Maracanãzinho. O Brasil venceu ontem, a gente vai falar daqui a pouco. Aliás, vamos buscar logo aqui, né? Falar logo dessa... pra gente fechar aqui a questão do vôlei, né? A gente vai falar das Olimpíadas aqui também. Cadê, rapaz, a notícia aqui que eu tirei pra você? A gente falar do... que o Brasil venceu, né? O Brasil venceu aí do vôlei também. Mas deixa eu buscar pra você aqui. Já já a gente fala também de Libertadores da América, viu, gente? Hoje tem Palmeiras. Palmeiras joga hoje. O time do Palmeiras que vai entrar em campo, né? Na verdade já sabe, vai entrar em campo sabendo, lógico, né? Já temos o adversário aí de Fluminense ou Boca Juniors na final da Libertadores da América. E a gente traz detalhes já já desse confronto entre Internacional e Fluminense. Jogão de bola, viu, gente? Foi 2 jogos assim espetaculares. Fluminense, meu amigo. Tal do Germancano, né? Tal do Germancano, o menino sabe fazer gol, né? Falando então do Brasil, Darlan explode da Gaza ao Brasil na busca por Paris, abre aspas, não desistam da gente, fecha aspas. O jogo estava no quarto set, quando a Ucrânia quis mudar a tática. Ao perceber o Brasil voltar à luta, tentou provocar. Ali, Darlan viu que não tinha volta. Apesar das dificuldades, o grande nome da seleção na vitória sobre os rivais. Na noite de quarta-feira, ou seja, de ontem, teve a certeza de que o resultado não poderia ser outro. Essa provocação deles, com todo respeito, eles perderam o jogo ali. Eles não conhecem o Brasil. Quando alguém provoca, vamos até o final. Contudo, ali, naquela hora, eu falei, eles não vão ganhar nem ferrando, disse aí o jogador do Brasil. E teve razão. Em uma virada conquistada aí no limite, o Brasil se manteve vivo no pré-olímpico do Rio de Janeiro. Com o triunfo, a seleção segue na briga por uma das 2 vagas em disputa para os Jogos de Paris no ano que vem. Darlan, que veio do banco, teve papel de destaque mais uma vez, né? Mas o Brasil tá tendo muita dificuldade, né, gente? Não era para ter tanta dificuldade. Tudo bem, o vôlei evoluiu bastante, né? As seleções evoluíram bastante. Mas o Brasil parece que não pegou essa evolução, não evoluiu. O Brasil, que é um time, no vôlei também é muito forte. Seja de quadra, seja na areia, mas a gente está falando no caso de quadra, é muito forte. A gente sabe disso. E jogando em casa está tendo muita dificuldade, né, gente? Agora, lógico que agora depende só de si para conseguir a classificação. Vamos falar do Botafogo, porque após saída de Bruno Lage, Lúcio Flávio assume primeiro treino do Botafogo ao lado de Joel Carli. O Botafogo já está sob novo comando. Após a saída do técnico Bruno Lage, o elenco participou do primeiro treino com o técnico interino Lúcio Flávio, que passa a assumir o time ao lado do ex-zagueiro Joel Carli, conforme pedido dos jogadores. A atividade foi no CT Lonier e abriu os preparativos para o clássico diante do Fluminense no próximo domingo. O executivo de futebol André Mazuco falou pela primeira vez depois que o clube optou pela demissão de Bruno Lage, que acumulou sequência negativa de 4 derrotas e um empate na última segunda contra o Goiás. Momento de decisões do clube. A gente agradece ao Bruno e toda a comissão técnica por todo o trabalho, entendendo o melhor para o clube. É uma decisão tomada exclusivamente pelo John e pelo departamento de futebol. Pela nossa maneira de gerir o clube, nos permite envolver todos no processo. Temos os atletas como nosso personagem principal, o staff, a diretoria, o John. É um grupo coeso, onde a gente busca as melhores soluções para o Botafogo. Dentro desse processo, nós entendemos que a decisão a ser tomada era essa mudança nesse momento, disse aí o profissional do Botafogo. O dirigente ainda destacou a união do elenco para reverter os resultados e explicou a escolha por Lúcio Flávio. A gente
tem plena confiança no Lúcio Flávio. Ele participou muito do processo de transição na saída do Luiz Castro junto com o Caçapa, quando ele era um auxiliar da casa, como a gente chama. Ele é um profissional com ótima relação com os atletas, conhece o clube, conhece nosso momento e tem totais condições de nos ajudar. Além do Lúcio, trouxemos o Carly, que já estava envolvido como profissional do clube, que desde que saiu dos gramados em junho desse ano, já se capacitou e está se capacitando. Não tenho dúvidas que vai ajudar nesse processo. Contratado em 2020 para o cargo de auxiliar permanente, Lúcio Flávio era um desejo antigo do clube, que buscava um profissional com uma aposta de treinador formado em casa. Desde então, o ex-jogador assumiu o posto de treinador interino 2 vezes. E assim, quando os jogadores pedem, gente, né? É porque tem muita confiança no cara, o cara é muito, né? Ajuda muito ali nos bastidores, tem ajudado muito o Botafogo, está no Botafogo desde aquele momento ruim do ano passado, um momento ruim no começo desse ano também no Campeonato Carioca. Então, né, é o cara ideal para assumir o Botafogo nesse momento. Porque assim, você pegar um treinador novo, contratar um treinador novo agora, pode correr o risco de acontecer o que aconteceu com o Bruno Lage. Então você coloca um profissional que já está ali, né? Até acho que o Botafogo teria que deixar o Caçapa. Tinha que ter deixado o Caçapa aí, mas se o Bruno Lage tivesse ido bem também, nós nem estaríamos aqui falando disso, né? Copa do Mundo 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos, com abertura no Uruguai. A Copa do Mundo de 2030 terá um formato inédito e será disputada pela primeira vez em 3 continentes. As sedes principais serão os vizinhos Espanha, Portugal e Marrocos, mas o jogo de abertura será em Montevidéu, no Uruguai, como homenagem à primeira edição do Mundial, disputado em 1930. Também haverá jogos da primeira rodada na Argentina e no Paraguai. Meu amigo, que é isso, rapaz? É diferentão mesmo, né? Após os primeiros jogos na América do Sul, as demais partidas do torneio serão do outro lado do Oceano Atlântico, divididos nos países europeus, europeus mesmo, né? Europeu. E no africano. A decisão foi tomada na última quarta-feira, ou seja, ontem, pelo Conselho da FIFA. E segundo o comunicado da entidade, concordou por unanimidade, Cristiano, que a única candidatura na briga aí para sediar o Mundial de 2030 seria a portuguesa, espanhola e também marroquina. As 3 sedes principais ainda serão ratificadas no Congresso da FIFA no ano que vem, a depender da conclusão com sucesso do processo de candidatura. A decisão de fazer os primeiros jogos na América do Sul também foi aprovada por unanimidade. No mundo dividido, a FIFA e o futebol estão se unindo. O Conselho da FIFA, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário da Copa do Mundo, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e 3 países sul-americanos, Uruguai, Argentina e Paraguai, organizarão aí uma partida cada na Copa do Mundo de 2030. A primeira dessas 3 partidas será, obviamente, disputada no estádio onde tudo começou, no mítico Estádio Centenário de Montevidéu, justamente para comemorar a edição centenária da Copa do Mundo, disse o presidente da FIFA, o Gianni Infantino. Pois é, rapaz, diferentão mesmo, né? Para comemorar aí os 100 anos de Copa do Mundo. Diferentão demais, né? Brasil conquista prata inédita por equipes no Mundial de Ginástica. O Brasil está em um novo patamar na ginástica artística. O de medalhista por equipes. Nesta quarta-feira, ou seja, ontem, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa. Também a Lohane Oliveira e a Júlia Soares deram um show na final da Antuérpia e conquistaram um
Pódio inédito para o país. Prata por equipes femininas em um Mundial. O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, comandadas por Simone Biles ou Biles. A França ficou com o bronze. Por décadas, uma medalha por equipes em um Mundial era visto como um sonho distante, algo que só estava ao alcance de potências como Estados Unidos, Rússia, China e Romênia. Guiadas aí por Rebeca e Flavinha, as brasileiras mostraram já no ano passado que chegaram a um novo patamar, o de equipes aí medalhistas. Por menos de um ponto, o bronze escapou no Mundial de Liverpool. Na Bélgica, com o reforço aí de Jade, a medalha inédita veio, coroando o grupo que também conquistou a classificação para as Olimpíadas de Paris. Pois é, a comemoração foi grande e cheia de lágrimas. Não à toa, Jade Barbosa, aos 32 anos, voltou ao pódio de um Mundial depois de 13 anos para receber sua terceira medalha. Já tinha 2 bronzes. Rebeca chegou a 5 medalhas em mundiais. Também tem duas olímpicas. A Flávia Saraiva, Lohane Oliveira, Júlia Soares e a reserva Caroline Pedro subiram pela primeira vez no pódio de uma grande competição da ginástica. Parabéns às meninas aí, né, rapaz? É o nosso esporte evoluindo, né? Evoluindo cada vez mais a ginástica artística do Brasil. E a gente deseja aí muito mais evolução, muito mais sucesso para essas meninas, né? Abel Ferreira do Palmeiras é denunciado no STJD e pode pegar 6 jogos de gancho no Brasileirão. O técnico Abel Ferreira do Palmeiras foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por ter insinuado, durante a derrota para o Grêmio por 1-0, que o árbitro Bruno Arleu de Araújo teria interferido de maneira proposital na partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O português, se punido, pode pegar um gancho de até 6 jogos na Série A do Brasileirão. Após término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, o senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras, dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita gestos com os dedos e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial. Abre aspas, isso é roubar, isso é roubar, isso é roubar, fecha aspas. Registro ainda que, quando me encontrava dentro do vestiário, ao acessar a internet, constatei no site GE exatamente o que foi relatado acima pelo árbitro de vídeo da partida, relatou o carioca Bruno Arleu na súmula enviada à CBF. Pelo comportamento, Abel Ferreira foi denunciado no artigo 258 do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a suspensão de 1 a 6 partidas por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. O Palmeiras também foi denunciado e, caso Abel seja punido, terá de pagar uma multa de até R$10 mil pela infração de seu treinador. O julgamento acontece na próxima terça-feira, dia 10 de outubro, na sede do STJD, no Rio de Janeiro. Não acredito que o Abel vai pegar 6 jogos aí. Pegue um jogo, 2 jogos, multa e pronto. Né? Não acredito sinceramente. Já já a gente fala do Fluminense. O Fluminense está na final da Copa Libertadores da América, né, rapaz? A gente fala também do jogo de hoje que vai aí definir o adversário do Flusão na final da Libertadores da América. É a segunda vez que o Fluminense chega à final da decisão. Em 2008, chegou contra a LDU, depois de eliminar Boca e São Paulo, né? Chegou contra a LDU e acabou perdendo nos pênaltis naquela oportunidade. Agora, o Fluminense vai ter mais uma vez de conquistar a América pela primeira vez. Já já a gente volta para falar de Copa Sul-Americana, que já está definido aí o adversário do Fortaleza na decisão da Copa Sul-Americana. Para falarmos também de Série B do Campeonato Brasileiro, hoje continua mais jogo aí da competição, né, da 31ª rodada da competição.
mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Eu trago para você também Liga dos Campeões da Europa. Então segura aí, que eu volto já já. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista com o nosso segundo bloco, segundo e último bloco desse nosso vídeo, primeiro vídeo, né, do nosso canal aqui desta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada que começou na terça-feira, né, rapaz? Tivemos aí o Mirassol 2-0 para cima do Londrina. Hoje é dia aí da Chapecoense receber a equipe do ABC. Chapecoense que está na zona de rebaixamento. ABC é o lanterna. Chapecoense vencendo, chega a 32 pontos e joga aí o Avaí para zona de rebaixamento. E aí vai torcer, evidentemente, para que o Botafogo vença o Avaí, para que ele continue fora da zona da degola. Falar de Liga dos Campeões da Europa para você que está ligado com a gente. Pois é, os jogos que aconteceram aí da segunda rodada da competição, deixa eu buscar para você aqui. E a gente vai falar da classificação também rapidinho dos grupos, que eu não falei na primeira rodada aí da fase de grupos, porque era só a primeira rodada, né? Agora a gente já pode falar, porque são 2 jogos, e aí já na próxima rodada, dependendo de situações aí, já pode ter até time classificado ou bem encaminhado aí a sua classificação. Vamos ver então, né? Começando pelo grupo A, tivemos os confronto aí dessa segunda rodada, Copenhague perdendo para o Bayern de Munique por 2-1. Tivemos também o Manchester United perdendo para o Galatasaray em casa, lá no seu Old Trafford, por 3-2. Com isso, o Bayern lidera com 6 pontos, o Galatasaray é o segundo com 4, o Copenhague é o terceiro com 1 ponto e o Manchester United em 2 jogos, 2 derrotas. Grupo B, segunda rodada, tivemos o PSG Eindhoven empatando com a equipe do Sevilha em 2-2. Tivemos também o Lens vencendo o Arsenal por 2-1. Com isso, o Lens lidera com 4 pontos, em segundo o Arsenal 3 pontos, em terceiro o Sevilha 2 pontos e o PSV Eindhoven com 1 ponto na quarta e última colocação. No grupo C, que é o grupo aí do Real Madrid, o Union Berlim perdeu em casa para o Braga por 3-2 e o Real Madrid venceu a equipe do Napoli fora de casa na Itália, lá no estádio Diego Armando Maradona por 3-2. Com isso, Real Madrid lidera aí com 6 pontos, o segundo colocado é o Napoli com 3 e o Braga é o terceiro colocado também com 3 pontos. O Union Berlim, 2 jogos e 2 derrotas. Grupo D, tivemos o Salzburg perdendo para o Real Sociedad por 2-0 e a Inter de Milão 1-0 para cima do Benfica. Com isso, o grupo D está da seguinte maneira: Real Sociedad tem 4 pontos e lidera esse grupo D. A Inter é a segunda colocada também com 4 pontos. RB Salzburg tem 3 pontos e o Benfica 2 jogos e 2 derrotas. No grupo E, Lazio empatou em 1-1 com o Atlético. Calma aí, deixa eu buscar aqui, né, rapaz? Calma, aqui é a primeira rodada. Segunda rodada, o Atlético de Madrid venceu o Feyenoord por 3-2 e tivemos ainda o Celta perdendo em casa para Lazio por 2-1. Com isso, o Atlético de Madrid lidera com 4 pontos, a Lazio é a segunda também com 4, o Feyenoord tem 3 pontos e é o terceiro colocado. O Celtic tem 2 jogos e 2 derrotas. Por isso, segura a lanterna desse grupo, no caso, esse grupo E. No grupo F, tivemos o Borussia Dortmund empatando em 0-0 com a equipe do Milan. E tivemos ainda o atropelo do Newcastle. Ou Newcastle, né? Tem gente que fala Newcastle, eu falo Newcastle. Então, Newcastle 4-1 para cima do PSG. Que atropelo, né, rapaz? PSG aí do grande Mbappé. Com isso, Newcastle lidera com 4 pontos. Em segundo, o Paris Saint-Germain tem 3. E em terceiro, o Milan com 2 pontos. E o Borussia Dortmund tem 1 ponto até aqui. No grupo G, tivemos a equipe da Estrela Vermelha empatando em 2-2 com o Young Boys. E ainda tivemos o Manchester City, né? O Manchester City, atual campeão da Liga, venceu por 3-1 o RB Leipzig, fora de casa. Com isso, o grupo G
tem o Manchester City com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O RB Leipzig tem 3 pontos e é o segundo colocado. O Young Boys tem 1 ponto e o Estrela Vermelha também tem 1 ponto. No grupo H, a situação é o seguinte: o Royal Antwerp tem... Aliás, o Royal Antwerp perdeu em casa, né, para o Shakhtar Donetsk por 3-2. E o Porto perdeu para o Barcelona por 1-0 na segunda rodada aí do grupo H. Com isso, Barcelona tem 2 jogos e 2 vitórias, tem 6 pontos. O Porto é o segundo colocado com 3 pontos. O terceiro é o Shakhtar Donetsk com 3 pontos também. O Royal Antwerp ainda não pontuou. São 2 jogos e 2 derrotas. É a situação aí de momento da Liga dos Campeões da Europa. Fala de Copa Sul-Americana para você que está aí ligado com a gente. Já tem definido a situação aí da decisão, né? O Fortaleza eliminou o Corinthians. Primeiro jogo 1-1 na Arena Corinthians. E no segundo jogo Fortaleza venceu por 2-0. Com isso, Fortaleza está na decisão. Ontem foi a vez aí de LDU e Defensa e Justiça. Na verdade, Defensa e Justiça e LDU, porque o jogo foi lá na Fortaleza, né? E o LDU, que tinha uma vantagem de 3 gols de diferença, né? 3-0 no primeiro jogo, jogando lá no Equador na semana passada, não precisou nem vencer, né? Com uma vantagem gigante dessa, segurou o 0-0 e conseguiu a classificação para a decisão da competição contra o time brasileiro Fortaleza. A decisão, na verdade, acontece em um sábado, dia 28 desse mês de outubro. Fortaleza, é só um jogo, viu, gente? O Fortaleza vai medir forças contra a LDU. Pode ser o título inédito aí, caso o Fortaleza... Pode ser não. Se o Fortaleza conquistar, vai ser um título inédito para o Fortaleza e para o futebol nordestino, né? Fortaleza pode fazer história aí, rapaz. Pois é, Fortaleza e LDU, façam suas apostas. Eu acho que vai dar Fortaleza, mas o jogo é jogado e o lambari é pescado, como já diz aí o ditado do povo, né, gente? Então, boa sorte aí para o Fortaleza e parabéns para o tricolor do PC. Vamos falar de Libertadores da América para você que está ligado com a gente. Antes da gente falar do confronto de hoje entre Palmeiras e Boca, né, que define aí o adversário da equipe do Fluminense. Fluminense que bateu o Internacional ontem no Beira-Rio de virada e está classificado aí para a grande decisão da competição. Começo falando do Flusão. Marcelo acredita a vaga do Fluminense na final da Libertadores a Diniz. Abre aspas, tudo culpa dele. Fecha aspas. Que culpa boa, né, rapaz? O Fluminense está na final da Libertadores. Após uma virada no fim da partida do Beira-Rio, a equipe de Fernando Diniz chegou à tão sonhada decisão da competição em 2023. Depois da classificação, Marcelo disse que a equipe foi mais uma vez um time de guerreiros e creditou todos os méritos ao treinador. Nosso objetivo desde o primeiro jogo, a vaga na final, foi a vaga na final, evidentemente. A gente sabia o que queria. Nosso objetivo era chegar na final. É um dia muito importante, não só para mim, mas para minha família e os torcedores. Chegamos desacreditados pelas pessoas de fora, mas os tricolores de verdade estavam com a gente e sentimos essa energia. Em nenhum momento foi fácil. A gente, mais uma vez, provou que o Fluminense é um time de guerreiros. A gente sai perdendo, demos a volta por cima e conseguiu ganhar. Com um jogo tão difícil, num campo difícil, com a qualidade que o Inter tem, com a história que tem, mas o Fluminense também merecia estar na final. A gente tinha passado por outros jogos assim, só que não era uma semifinal. A gente sabia mais ou menos como funcionava. Tinha que ter equilíbrio, paciência e inteligência para jogar. Tudo que treinamos, colocamos em prática. Tudo é culpa do Diniz. Toda a culpa é dele, disse aí o Marcelo, né? O Internacional saiu na frente do placar
aos 9 minutos, com gol aí de Mercado de cabeça. No fim do segundo tempo, John Kennedy empatou a partida aos 36 minutos. A partida caminhava para os pênaltis, mas Germancano virou o jogo aos 42 da etapa final e deu a vaga na final ao Fluminense. O Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Boca Juniors e Palmeiras, que acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. A grande decisão da Libertadores será no Maracanã, no dia 4 de novembro. Rapaz, aí, quando as coisas dão certo, aí a pré-eleição do treinador deu certo, mas o Fluminense está no seu direito, né? O Fluminense está no seu direito, fez um baita segundo tempo, apesar do Internacional ter colaborado também. O Ener Valencia, meu amigo, perdeu uns 2 a 3 gols, que Jesus Cristo, mas faz parte, né, menino? Cano iguala a Fred em artilharia do Fluminense na Libertadores e comemora a vaga na final. Abre aspas, time de guerreiro. Fecha aspas, disse aí o matador tricolor. O Fluminense se classificou à final da Libertadores ao vencer o Internacional de virada no Beira-Rio por 2 a 1. O segundo e decisivo gol saiu dos pés de Germancano. O argentino chegou a 15 gols pelo clube nesta competição e se igualou a Fred. Muito lindo, a gente deixou tudo dentro do campo. Brigamos com um rival muito bom. A gente não deixou de acreditar. Somos um time de guerreiro. Graças a Deus, conseguimos fazer os gols e chegamos à final, disse Cano ao deixar o gramado. Fred precisou de 29 partidas para chegar aos 15 gols. Ao todo, o ex-atacante disputou 5 edições de Libertadores pelo Fluminense. Cano, por sua vez, precisou de apenas 2 edições para chegar a esta marca. Além disso, são 15 gols em 15 jogos disputados. É inexplicável, cheguei aqui com um desafio muito grande de representar um dos maiores ídolos do Fluminense, como é o Fred. Ele me recebeu muito bem, senti o carinho desde o primeiro momento. Dedico a vitória para ele. Ele me abriu as portas. Ele significa muito como jogador e como pessoa. É uma família. É difícil explicar com palavras, disse o Cano sobre Fred antes de completar. Para mim, que sou estrangeiro, não tem preço. Eu estou aqui só com a minha família, que é o meu suporte principal. Desde que cheguei ao Fluminense, muitas coisas incríveis aconteceram. Eu dedico esse triunfo para toda a nossa torcida. Nós deixamos tudo dentro de campo para conquistar essa vitória. Nós queríamos chegar na final e agora vamos jogar em casa, finalizou aí o atacante tricolor. Fluminense volta a disputar uma final da Libertadores após 15 anos. Agora, o clube aguarda o adversário, que será decidido na partida entre Palmeiras e Boca, marcada para quinta-feira. A decisão acontece, então, dia 4 de novembro, no Maracanã. Cara, o que falar, né, desse cara chamado Germancano. A passagem que ele teve no Vasco, com aquele time horrível de 2021, ele meteu 2021, né? Cara, o que ele fez de gols, e a bola não chegava muito. E ele fez gols e mais gols com a camisa do Vasco. No Fluminense, que tem jogadores de mais qualidade, Paulo Henrique Ganso, o Arias, né? Tem o André, tem os laterais muito bons também, né? A bola chega mais e com mais qualidade no Germancano. E sinceramente, para ser sincero para vocês, não é surpresa nenhuma para mim essas marcas aí que o Germancano tá batendo com a camisa do Fluminense. E não vai ser surpresa também nenhuma para mim, independente de o que acontecer hoje, se passar Palmeiras ou passar Boca, se o Fluminense for campeão da Libertadores, porque por tudo que fez até aqui na competição, se for campeão, é muito justo. Claro que quem vier também merece ser campeão, ou Boca ou o Palmeiras, porque não é fácil chegar numa final de Libertadores, não é fácil. Só que a tabela do Fluminense foi muito mais complicada do que do Boca e do Palmeiras, né? O Palmeiras veio pegar um adversário difícil agora na semifinal. E o Boca já tinha pego
No caso, o rival lá, o Racing, né? Foi um clássico local. Mas o Palmeiras, por exemplo, se passar, ele pegou só o Boca. De difícil na competição, né? De um time complicado na competição. E pode pegar agora o Fluminense. E jogando, como o Germancano disse, na casa do Fluminense. Não é a casa do Fluminense, não é o estádio do Fluminense, mas o Maracanã também é do Fluminense, por ser do estado do Rio de Janeiro, né? Então, parabéns aí o Fluminense. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Nilson Silva. Nilson Silva deve estar radiante de felicidade. Grande Nilson, um abração para você. Parabéns, parabéns, rapaz. Não mandei mensagem para você ainda, mas vou mandar uma mensagem para você aí no WhatsApp, né? Parabenizando aí essa conquista do Fluminense. Conquista que eu falo é chegar até a final, já é uma conquista, né, rapaz? E consequentemente aí, claro que o Nilson está pensando em ser campeão e quem sabe, né, Nilson? Quem sabe, rapaz, chegar no Mundial, né? Só não pode decepcionar que nem a gente viu aí, né, rapaz? No começo desse ano, mas eu acho que o Flusão chegando, sendo campeão aí, vai dar muito trabalho aí para a equipe do Manchester City na decisão do Mundial no final do ano. Você já está colocando o Fluminense como campeão da Libertadores, Cristiano? Não é isso. Já está na final, não está? Tem a possibilidade, então, de ser campeão. Então, a gente pode fazer as projeções. E o Internacional, rapaz? Kudê transparece dor por eliminação do Inter. Abre aspas. Não acredito que não matamos o jogo. Fecha aspas. O técnico Eduardo Kudê sentiu o golpe. O sempre empolgado e irrequieto argentino foi o retrato da decepção pela eliminação do Inter na semifinal da Conmebol Libertadores, após o time levar 2-1 do Fluminense de virada em pleno Beira-Rio. O treinador admitiu o sofrimento pelo fim do sonho. Sempre falante, Kudê dessa vez buscava palavras, disse inúmeras vezes que não acreditava o que ocorreu. Os 2 gols sofridos em 6 minutos machucaram principalmente pelas oportunidades desperdiçadas. Fechamos espaço para que não criassem e tentamos marcar. Depois cedemos a bola ao Fluminense, mas não corremos riscos. Tivemos pelo menos 5 chances claras para matar o jogo. Baixamos as linhas para sair com espaço e aproveitar a velocidade do Valência. Ainda não acredito como perdemos este jogo e que não matamos o jogo. Pois é, o argentino parava e buscava encontrar a solução. Kudê admitiu que a direção o repatriou com o foco de conquistar o tricampeonato continental. Desconectado, retirou o incômodo com o fracasso com a queda. Até o gol deles, não sofremos situações. Simplesmente muita dor e raiva pela decepção do torcedor e nossa. Buscaram-me com a esperança de ganhar Libertadores. Custou muito chegar até aqui. É o que posso falar neste momento. Kudê terá que juntar os cacos e mobilizar o grupo. Com o resultado, o Inter está eliminado da Conmebol Libertadores. Os gaúchos agora concentram forças no Brasileirão. No domingo, às 16 horas, ocorre o Grenal 440. A partida é válida pela 26ª rodada da competição nacional. O Kudê tem toda a razão. Apesar de não estar raciocinando bem, não acreditando, aquela coisa toda, aquela emoção da hora, raiva, um monte de sentimentos passando na cabeça do treinador, ele foi consciente até, né? Porque assim, gente, uma semifinal de Libertadores da América, você está ganhando de 1-0, você tem 5 chances de gol, mata o jogo, gente, mata o jogo, né? Porque assim, você não pode dar sopa pro azar para um time tão qualificado como é o Fluminense. Se você dá chance, certamente você vai receber uma paulada. No caso do Internacional, recebeu 2. E poderia ter sido 3, porque o John Kennedy perdeu um gol no final. Ele tentou driblar o goleiro, né? Difícil, gente. É difícil. O Internacional, eu disse até no grupo que a gente participa, o pessoal do Amigos da Resenha, abração para vocês. O seguinte, o Internacional, ontem, se ele tem um cara, um matador como o Germancano no Fluminense, que o Fluminense tem,
o Verratti do Vasco. Quem mais aí? Um Marcos Leonardo do Santos. Quem mais a gente pode colocar aí? Um Bruno Henrique. Até um Gabriel, um Gabigol, né? Um Pedro. Certamente o Internacional se classificaria. E esses jogadores que eu falei não perderiam os gols que Ené Valencia perdeu. Não perderia. Sinceramente, não perderia. Então, assim, faltou isso também ao time do Internacional. Claro que não podemos tirar de jeito nenhum os méritos do Fluminense. O Fluminense passou sufoco, passou, mas era normal. O Fluminense tinha que se expor, não tinha jeito, estava perdendo de 1-0, tinha que se expor, tinha que ir para cima. E foi o que o Fluminense fez. O Internacional não matou o jogo, deu, né, sobrevida ao Fluminense, e quando você dá sobrevida a um time tão qualificado como é o Fluminense, essas coisas podem acontecer. E outra coisa, o Internacional está a poucos pontos da zona de rebaixamento. Se ele perder esse Grenal, talvez, não sei, porque eu, Cristiano, não culpo essa eliminação, não culpo o Kudê por essa eliminação. Se a direção e o torcedor fizer isso, claro, no momento de raiva, você culpa todo mundo. Mas não dá para culpar o Kudê. Tem que culpar o Ené Valencia. Ah, Cristiano, mas o Ené Valencia fez os 3 gols da classificação do Internacional contra o Bolívar na disputa das quartas de final. Beleza. Parabéns. Tá lá para isso. Mas os gols que ele perdeu contra o Fluminense não dá, gente. Sinceramente não dá. Agora não dá para culpar o Kudê. Não dá para o Kudê, de repente, porque agora o emocional do Internacional vai demorar um tempo para voltar. Né? Para o jogador voltar a ter confiança. Vai demorar. Mas tem que ser feito um trabalho aí muito forte. Muito forte. Com os jogadores do Internacional. Porque é um baque gigantesco, gente. É um baque gigantesco. Pensa aí, você está trabalhando numa empresa, né? Aí do nada você recebe a notícia de que você não vai continuar na mesma. É semelhante a isso. É semelhante a isso. Claro que ninguém no Internacional foi mandado embora, mas é como se fosse isso. Né? Ou então você tem tudo certo para entrar numa grande multinacional, né? Uma empresa multinacional, tudo certo, e de repente, na última hora, não dá certo. É de se revoltar e ficar chateado demais. É ou não é? Por algum motivo que não seja, algum motivo, qualquer motivo, né, você não consiga entrar numa grande oportunidade dessa. Você já pensou? É o que aconteceu com o Internacional ontem. Agora não pode culpar o Kudê, porque o Kudê, ele monta a estratégia, faz assim, faz assado, mas ele não pode fazer o gol. Ele não pode entrar em campo e toca para mim, né, Valencia, para ele fazer o gol. Não pode. Não pode fazer gol. Então, se ele perdeu o clássico contra o Grêmio, e dependendo como for, eu acho que fica complicada a situação dele no Internacional. Fica complicada. Fica. Né? O torcedor vai pedir a saída dele. Só que, sinceramente, cara, ele não é culpado, não. Eu não culparia ele, não. Vamos falar então do confronto do Verdão do Palmeiras, onde sai então o adversário do Fluminense, né? Entre Boca e Palmeiras hoje. Na verdade é Palmeiras e Boca, né? O jogo é no Allianz Parque. A bola rola às 9h30 da noite. Vamos saber das coisas aqui das duas equipes. Eu tô torcendo demais pro Verdão, né, rapaz? Pro Palmeiras. Antes da gente falar aqui das prováveis escalações, onde eu posso assistir esse confronto aí, Cristiano? Ó, a ESPN, canal fechado, vai transmitir, e também o Star Plus. O Star Plus, que também é canal fechado, 2 canais aí da Disney, vão transmitir esse confronto entre Palmeiras e Boca Juniors. Então, prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Palmeiras, que é o dono aí da casa, do técnico Abel Ferreira. Por jogar em casa e ter a torcida a seu favor, o Palmeiras pode ter uma mudança importante em relação à formação que iniciou o jogo na Bombonera, ainda desfalcado do experiente Dudu. O comandante Abel Ferreira estuda a possibilidade de alteração no sistema ofensivo. Eu não sei para que coloca esse negócio aqui no texto, porque Dudu não volta esse ano mais, gente.
Caso isto aconteça, Mike retornaria à lateral direita, sua posição de origem, enquanto os garotos Luiz Guilherme e Hendrick disputariam vaga na frente ao lado de Arthur e Rony. Na defesa e no meio de campo, a tendência é que o Verdão mantenha o desenho tático que vem sendo utilizado nas últimas partidas. Então, provável escalação do Palmeiras: o Everton no gol, Marcos Rocha ou então o Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike ou então o Luiz Guilherme ou Hendrick, Arthur e Rony. Esse é o provável Palmeiras, com algumas dúvidas aí, né? Onde o Mike pode entrar nesse jogo, nesse time, lá na frente, como foi o jogo da Bombonera, ou então na lateral no lugar do Marcos Rocha. Vamos aguardar para ver, né, rapaz? O time do Boca, do técnico Jorge Almiron. O clube argentino não deve ter novidades para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A dupla de zaga formada por Nicolas Vigal e Marcos Rojo, que chegou a ser dúvida ao longo dos últimos dias, treinou no CT Joaquim Grava do Corinthians e está apta a entrar em campo. Sem baixas de última hora, o Boca Juniors deve entrar em campo com a mesma formação que ficou no empate sem gols com o Alviverde na Bombonera. Devido à importância aí desta partida, a comissão técnica convocou todos os atletas do elenco para a viagem ao Brasil, até mesmo o lesionado, na verdade o lesionado mesmo, né? Que é o caso aí do Luca Langoni. Provável escalação do Boca: tem Romero no gol, Advíncula, Nicolas Figal, Marcos Rojo e o Fabra, Medina, Paul Fernandes, Equi, Fernandes e Barco, Merentiel e Cavani na frente. Esse é o provável Boca Juniors para o confronto contra o Palmeiras. Tá 0-0 a decisão. Um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. Qualquer vitória do Palmeiras, qualquer vitória por qualquer placar do Palmeiras, leva o Palmeiras à final da Libertadores da América, que vai acontecer dia 4, né, do mês que vem. Dia 4 do mês que vem aí, a decisão da Libertadores da América no Maracanã. O Flusão já tá lá. E hoje vai ficar assim o Fluminense, ó. Só assim, ó. Esperando. Rapaz. Time do Boca joga muito, hein? Time do Palmeiras joga muito, hein? O jogador vai ficar só assim, ó. Tomando um negocinho, né? Tomando um vinhozinho. Tomando a cerveja. Comendo seu negocinho. E só assim, ó. Eita, rapaz, já o torcedor do Palmeiras, vocês viram que eu vim de verde hoje, né? Pra homenagear o Palmeiras, bora Verdão, menino! Homenagear o Palmeiras, rapaz. O Palmeiras vai passar aí, vai se classificar e vamos ter uma decisão espetacular entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, o que chama? Palmeiras e Fluminense, menino, Palmeiras e Fluminense, essa decisão da Libertadores da América. Tomara que aconteça, rapaz, vamos torcer pro Verdão aí. Claro que o torcedor do Corinthians não vai torcer pro Palmeiras, né? Evidentemente que não. Ah, Cristiano, mas tem que torcer pro futebol brasileiro. Vai falar isso pro torcedor do Corinthians? Vá! Se fosse o contrário, evidentemente que o palmeirense não iria torcer a favor também. Lógico, é rivalidade o nome disso, menino! Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela companhia. Boa sorte ao Verdão aí. Bom jogo pro Palmeiras. Tomara que o Verdão consiga passar pra decisão, pra gente ter aí um campeão. Mais um, né? Campeão da Libertadores, sendo do futebol brasileiro. Podemos ter, de forma inédita, o Palmeiras busca a sua o seu quarto título, né? Da Libertadores da América. O Fluminense busca o seu primeiro. E o Boca, se o Boca passar, o Boca pode bater recorde também, né? Pode conquistar aí, se eu não me engano, 9 ou 8 títulos da Libertadores da América. Então, de qualquer maneira, vai ser um título. Vai ser um título inédito aí, né? Em termos de mais Libertadores ou em termos de uma Libertadores inédita, no caso do Fluminense. De qualquer jeito, essa Libertadores da América vai entrar aí para a história, né, rapaz? Pois é. E claro, né? Claro que a gente vai acompanhar tudo e vai trazer para você aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Vou trazer meu amigo Nilson Silva aqui em breve para falar dessa decisão, né? Seja com Boca, seja com Palmeiras,
decisão entre Fluminense e Palmeiras ou Boca. Vou trazer em breve aqui meu amigo Nilson para falar dessa decisão aí de Libertadores da América, tá bom? Abraço para você, beijo no coração. A gente se fala às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de fechamento desta quinta-feira. Beijo, abraço para você e até às 18 horas, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Esquece não, deixa o like, menino, deixa o like, menina. Curta, comente, compartilhe aí e se inscreva no canal. Tamo junto!